Olha, isso é uma notícia curiosa na grande mídia, em toda a grande mídia, aí nessa semana. Olha isso aqui, ó. Dá para ler? Chefe do PCC abriu 7 igrejas evangélicas com o dinheiro do tráfico, diz Ministério Público. Pois bem, um dos chefes aí do PCC no Nordeste, ele lucrava muita grana com o tráfico de drogas, e aí ele começou a abrir igrejas evangélicas. Por quê? Porque aí ele colocava como se fosse doação de dízimo, devolução de dízimo, e a igreja colocava aquilo como doação, a igreja não paga imposto, então ele lavava todo o dinheiro sem sequer precisar pagar imposto. Obviamente a igreja não era a única maneira dele lavar dinheiro, mas tinha algumas outras, mas a igreja era onde ele mais lavava dinheiro. Tá preso, foram expedidos nessa semana pelo Ministério Público. Pedidos, várias prisões e busca e apreensão, e aí a justiça ordenou e a Polícia Federal começou a fazer operações essa semana contra esse pessoal aí, esses bandidos. Aí quando você vê essa informação, fica muito difícil você não ligar algumas coisas. No ano passado, saíram várias matérias mostrando como traficantes utilizavam igrejas evangélicas para lavar dinheiro. Eles ou abriam igreja ou se apossavam de igrejas evangélicas para lavar dinheiro do tráfico, porque o maior problema para os traficantes de drogas tem, obviamente, a guerra deles com a polícia, a guerra deles contra as facções, toda a propina que eles têm que pagar para alguns policiais corruptos, tudo mais, mas um dos problemas deles é o seguinte, lucrou, conseguiu fazer o negócio funcionar, pagar as propinas, tudo mais, fazer o que com o dinheiro agora? Vai gastar, mas peraí, você não pode gastar e comprar um carro, uma casa, que vem a Receita Federal e fala, ei, você tirou de onde? E se a Receita Federal falou, você não tem essa renda, eles acionam o Ministério Público, a Polícia Federal, é preso por lavagem de dinheiro, por outras coisas. Então tem que lavar o dinheiro. Para que o dinheiro sujo se torne dinheiro limpo. E aí que entram as igrejas. Muitos desses investem em igrejas evangélicas porque é uma maneira fácil de lavar o dinheiro. Você chega e fala, olha, recebemos aqui o dízimo no culto de sexta-feira, recebemos 10 mil reais. Nossa, os fiéis estão cheios da grana, hein? Deram 10 mil reais aí, sendo que 9.500 eram dinheiro de tráfico de drogas, por exemplo. Tem até série na Netflix que mostra como, mesmo quando não querem, as igrejas acabam se associando ao tráfico e muitos traficantes doam fortunas para a igreja e recebem favores depois. Você vê que é uma maneira indireta aí de financiamento. Só que a maior maneira de financiamento ao tráfico aconteceu no governo Bolsonaro de uma maneira que foi uma política de governo. Então, o mesmo governo que tinha pastores pedindo voto para que ele se reelegesse, foi o governo que financiou o tráfico de drogas que começou a comprar igrejas. Quando você começa a ligar os pontos, fala, peraí, tem coisa errada aí. Eu vou te mostrar aqui algumas notícias, aí você vai falar, tudo coisa que saiu na grande mídia, hein? Eu não vou nem colocar aqui notícia, vou colocar notícia do Plantão Brasil, não. Você não fala, é da mídia de esquerda, de oposição, não. Grande mídia, tudo notícia aí de jornalista. Vamos lá. Isto É e Estadão aqui, ó. Vamos lá, ler. Investigações mostram como o PCC usa a política de Bolsonaro para se armar. Nesse caso aqui, eles mostram aqui alguns exemplos de investigações em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Isso foi em 2000 e... Deixa eu ver aqui o ano que foi essa notícia, que eu peguei várias notícias de anos diferentes. 2022. Isso, julho de 2022. A investigação mostrava o quê? Que o PCC, não só em um estado, em 2 estados aí, as facções criminosas faziam o quê? Eles usavam nomes de laranjas, pessoas laranjas, para conseguir registro em clube de tiro, conseguir registro de CAC, que é caçador, atirador ou colecionador, e aí eles compravam armas legalmente. Como cada pessoa podia comprar um número enorme de armas, eles conseguiam com um laranja comprar até 14 armas, e munição pra caramba, era muita munição mesmo. Só que eles não faziam só com um laranja, eles começaram a fazer um esquema que como é que funcionava? Eles mesmos, os bandidos, abriam um clube de tiro. Porque quem concedia a licença são os clubes de tiro. Obviamente tinha o registro no Exército ou na Polícia Federal, geralmente no Exército, mas quem fazia isso era o clube de tiro. Então eles abriam um clube de tiro, eles pegavam os dados dos laranjas, muitas vezes, a investigação mostrava, era gente que nem sabia. Então eles pegam lá nome, CPF, não sei o que, papapá, bererê, barará, e colocam os dados lá no clube de tiro e falam, ó, Exército, foi aprovado aqui nas aulas de tiro a pessoa tal, queremos aqui o certificado. O Exército concedia. E aí eles pegavam aquilo e já o próprio clube de tiro, que comprava as armas legalmente, já iam para o PCC. Aí você lembra uma coisa,
o maior custo de uma facção criminosa, o maior custo é a aquisição de armamentos e munições. Por quê, Thiago? Porque as armas eram ilegais, as munições eram, agora são, de novo, graças ao Lula, ilegais. Então, quando o PCC queria se ver aqueles moleques de 15 anos lá na favela com uma arma desse tamanhão assim, a metralhadora, aquela arma, até 2019, saiba, aquela arma custava centenas de milhares de reais, aquela arma era conseguida no tráfico ilegal de armas. Como? Ou alguém muito corrupto do exército ou das polícias desviava uma arma de uso restrito, o que podia acarretar em anos e anos e anos de prisão, ou, o que era normal, traficavam armas da Bolívia ou do Paraguai. É isso. O que aconteceu foi o seguinte, no governo boliviano, da Bolívia, começou a ficar mais difícil porque o governo boliviano começou a fazer várias ações contra o tráfico de armas lá na Bolívia. O governo lá era o Evo Morales, aí teve um golpe lá por um ano, mas aí voltou o governo de esquerda e continuou as ações. Ok. Então eles começaram a fazer via Paraguai mais. Porém, estava cada vez mais difícil. Nisso o Bolsonaro entra, e o que acontece? O Bolsonaro muda a lei, aí eles conseguiram o quê? As armas entravam, eu falei outro dia que errado, não é com 70% de desconto, não era com quase 90%, sabe por quê? Porque imagina que cada arma custava 3, 4 vezes mais. Só que as facções começaram a fazer o quê? Eles não compravam a arma no clube de tiro, eles eram os donos do clube de tiro, então eles compravam as armas diretamente no fabricante, por metade do preço. Para quem não sabe, o clube de tiro tem uma margem de lucro muito grande nas armas, viu? Muito grande. É até a exigência do fabricante. Então o que acontecia? Eles compravam direto no fabricante, que eles eram donos até do clube de tiro. Então eles conseguiam centenas e centenas e centenas de armas, algumas de uso restrito, que o Bolsonaro liberou, por um preço que era muito fácil, era igual tirar doce de criança. Só ficou ruim mesmo para os policiais rodoviários federais da fronteira ali, que deviam ganhar uma boa propina deixando as armas passarem do Paraguai e da Bolívia, e a propina deles agora é para deixar outras coisas passarem. Só isso, só para eles deve ter ficado ruim. Para as facções ficou muito bom. Essa é uma das notícias, mas tem outras aqui, ó, inclusive de tempos diferentes. Aqui, ó. Exército admite ter liberado compra de fuzil para membro do PCC. Quer dizer, tem na lei, e aí é lei, o Bolsonaro não podia mudar, o seguinte: as armas podem ser liberadas para cidadãos que não são procurados, que não tem condenação, isso e aquilo. Ok. O que aconteceu? O exército começou a simplesmente fazer vistas grossas. Não. Então vamos lá, vamos ajudar a facção criminosa a comprar arma, mas não só isso. A gente também está deixando que a facção use como laranjas, inclusive seus ex-membros ou seus atuais membros. Que nem laranja, o cara comprando arma mesmo com dinheiro que ele não tem. E aí o que se via é o seguinte, e isso foi visto também nos atentados terroristas. Gente que tem uma renda pequenininha conseguia comprar armas que custam 30, 40 vezes o salário da pessoa. E o exército não fez nenhum tipo de varredura quanto a isso. Como é que você ganha 3 mil reais por mês, meu cidadão, e você compra uma arma que custa 150 mil. Como é que você consegue fazer isso? Me explica. Tinha um dos bolsonaristas presos, ele também era um empresário, ganhava 5 mil por mês, comprou quase 200 mil em armas. Como? O exército não perguntava, o exército simplesmente concedia. Ah, é arma? Dá arma pro rapaz aí, deixa atirar. Era isso que era feito no governo Bolsonaro. E aí você vê, o governo Bolsonaro foi financiando essas facções. Aí lembrei, o mais difícil para a facção era o quê? Como lavar o dinheiro. Se o maior custo da facção criminosa começa a diminuir muito, o que acontece? A margem de lucro aumenta, e aumenta muito, não é pouco que aumenta não, aumenta muito. Você imagina que você vende um produto por 10, mas para esse produto chegar na prateleira para você vender por 10, você gastou 5. Seja na produção, enfim, todo o processo até ele chegar ali na prateleira para ser vendido. Falando de produto legalizado, por exemplo. Então 5 é só a margem de lucro. Se você vendeu 10 desse produto, você ganhou 5 em cada um, você ganhou 50. Tá. Agora imagina que o produto para chegar na prateleira, você não custe mais 5 para você. Custe 2. Mas você continua vendendo por 10. O que acontece? Em vez de lucrar 5, você está lucrando 8. Entendeu? Agora, a boa notícia é o seguinte, isso tudo vai começar a ser investigado. Como você vê, já está tendo até operação aí da Polícia Federal. Então calma, que vai chegar nos chefões, viu? Vai chegar nos chefões. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!